vamos aí aguardar um pouquinho para dar início ao estudo de hoje. Nós estamos falando a respeito do livro de Levítico e tem sido uma bênção. Eu tenho certeza que esse ensino vai edificar ainda mais a nossa vida. Então, enquanto isso, nós estamos aguardando aos amados irmãos que estão chegando, estão ligando aí seus computadores, seus celulares, as TVs. E hoje nós temos uma novidade, tá? Então você pode também estar nos assistindo no YouTube. Então você precisa ir lá na IPB Jordão, tá? Então se você quiser assistir através do YouTube, então se você conhece alguém que queira ou só tem o YouTube para assistir a nossas lives, então você já pode dar esse endereço para eles, tá ok? No YouTube, IPB Jordão. E é muito importante, eu peço encarecidamente a vocês, isso vai ser importante até para a qualidade das nossas lives, para a gente melhorar a expansão das nossas lives, que você se inscrevesse no canal, né? Então, quando chegar no IPB Jordão, faça sua inscrição no canal. Então, isso, claro, vai nos ajudar bastante, porque quanto mais gente inscrito, isso melhora aí alguns recursos que a gente vai poder estar utilizando lá naquele canal, tá certo? Então, que Deus assim nos abençoe. Então, quero aí agradecer as pessoas que já estão aí nos cumprimentando, dando o seu bom dia. E uma pessoa aqui, eu sei que todos são especiais, mas hoje é o tipo de pessoa que há muitos anos a gente não vê, que mora lá em Rio das Ostras, nosso querido pastor Milton Viana. Que Deus abençoe, um grande abraço para você, para toda a sua família. E sempre que vier ao Sul, olha, não esqueça, passa aqui em casa, venha fazer-nos uma visita, porque os irmãos são bem-vindos, tá ok? E também a nossa alegria de poder estar compartilhando uma bênção que a nossa irmã Neuzia, nossa irmã Coca, recebeu. Tá? Ela fez a sua cirurgia e foi muito bem sucedida, já está em casa, em recuperação, e agora a oração é de agradecimento e a oração para a recuperação da cirurgia que ela se submeteu. Então, um grande abraço, irmã Coca, que Deus abençoe a sua vida. Então, graça e paz a todos. Então, que tenhamos aí um dia gostoso, uma manhã proveitosa, apesar de que aqui a gente está aí curtindo um friozinho, já deu para perceber, o sul já amanheceu meio geladinho, enfim, mas a gente continua a obra do Senhor. Então, são todos bem-vindos, vamos chegando aí nesse estudo dominical dessa manhã, e mais uma vez Deus assim vai estar nos abençoando com a reflexão e estudo sobre a sua palavra. Eu quero aqui deixar um grande abraço a cada um de vocês que estão nos assistindo. Essa é a única forma da gente abraçar vocês, é um abraço virtual, né? Não podemos estar pessoalmente fazendo isso. Quando vocês chegam na igreja, quando entram na escola dominical, é o nosso aperto de mão, é o nosso abraço. Então, sintam-se abraçados, sintam-se acolhidos pelo pastor e pela igreja como um todo, né? Até mesmo pelos coordenadores aqui da escola dominical. Muito bem, irmãos. Então, nós vamos começar e, como sempre, pedindo a direção de Deus. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos abençoe, pedir a Deus que nos guarde, pedir a Deus que venha falar aos nossos corações, nos orientar nos dar uma direção acerca da sua palavra. Então vamos orar, você mesmo na sua casa. Nós temos dito que nesse momento a tua casa é a igreja do Senhor, tá ok? A tua casa é a igreja do Senhor. Então faça da sua casa a igreja do Senhor. É o local, é o momento de oração, e é um momento de celebração, é um momento de reflexão na palavra de Deus. Ok? Então nós vamos orar e nós vamos estar falando com o nosso grandioso Deus. Oremos. Maravilhoso Deus, obrigado por esta manhã, obrigado por esse dia. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem conservado nossas vidas, o Senhor tem nos dado livramentos, e tantos que nós não conseguimos reconhecer, mas pelo fato de estarmos aqui, é porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Deus, nós queremos aqui exaltar a sua grandeza, reconhecemos, ó Pai, a sua santidade,
e te agradecemos pelo teu grande e infinito amor para com cada um de nós. Que nesta manhã o Senhor abençoe a cada casa, abençoe a cada família, Pai. Nós não sabemos e muitas das vezes não conhecemos os problemas e as dificuldades que cada um tem enfrentado, mas sejam elas quais forem, nós sabemos que para o Senhor nada é impossível e que o Senhor esteja guardando os corações dessas pessoas para que elas não venham se desviar do Senhor, para que não venham se desanimarem do Senhor, mas que estejam firmadas cada vez mais no Senhor. Deus, que o Senhor possa trazer a nós um pouco do entendimento da sua palavra, que o Senhor possa acrescentar em nós uma porção preciosa dos ensinamentos que a tua palavra trazem aos nossos corações, Deus. Portanto, nós te pedimos e nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, meus amados, hoje nós vamos dar sequência ao estudo que nós iniciamos em relação ao livro de Levíticos, e o capítulo de hoje é o capítulo 10, mas nós vamos ler apenas 3 versículos, e esses 3 versículos eu tenho certeza que já vai nos dar toda uma direção, uma orientação daquilo que Deus requer em relação ao seu culto. Então nós vamos ver o que diz o seguinte, a palavra de Deus. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Bom, gente, vamos aqui falar um pouco do que nós já estamos tratando, do que nós já estamos conversando, referente ao livro de Levítico. O livro de Levítico está ali entre os 5 primeiros livros da Bíblia, e ele fica ali exatamente no meio. Então vem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Parece que essa localização ela aparece, enfim, ou coincidência, ou foi projeto de Deus, a gente crê nisso, porque o livro de Levítico ele traz regras, ele nos ensina, ou ensinou o povo, eram leis estabelecidas da forma como as pessoas deveriam se apresentar no altar, ou como elas deveriam se apresentar os seus sacrifícios e as suas ofertas que elas entregavam ao Senhor. Então, o livro de Levítico é um livro que tem várias regras nesse sentido. Como as pessoas deveriam fazer os seus sacrifícios, os seus holocaustos, as suas ofertas, como elas deveriam apresentar tudo isso. E é claro que nos chama a atenção como Deus era extremamente exigente nessas questões. Como Deus era exigente. Então, o livro de Levítico, ele tem muitas formas, claro, ele ensina muitas formas. Mas o que é precioso no livro de Levítico é que essas formas, elas têm um significado muito profundo. Então, o que vale e o que representa a nós é o seu significado. As formas, elas foram mudadas. As formas ao longo da história do povo de Israel, ela foi sendo alterada e, claro, definitivamente foi mudada com a vinda, com a morte e a ressurreição de Cristo. Então a forma ela foi mudada, mas os princípios, esses não foram mudados. Os valores que estavam incutidos nestas formas, eles não foram mudados. Então, a gente vai falar de formas, mas dentro dessas formas existem ali, claro, princípios preciosos que dirigem, que estão regando a nossa vida devocional, a nossa vida de consagração em relação a Deus. Então, entendendo um pouco aqui o contexto, o que a gente observa? O que a gente vai observar e vai ver? Primeiro, que o povo de Israel ele foi se formando
começa lá com os patriarcas, então a gente tem inicialmente lá com Abraão, depois vem Isaac e vem Jacó. Só que Jacó, ele teve 12 filhos. E desses 12 filhos de Jacó, cada filho desse, os descendentes desses filhos foram formando tribos. Então, eram as tribos dos filhos de Jacó, as tribos de Israel. E todas essas tribos juntas, elas formavam um povo, que era o povo de Israel. Israel é porque era o nome, foi mudado, porque Jacó se chamava Jacó e depois ele passou a se chamar Israel. Então, Israel, ele teve o Jacó, a gente vai falar mais de Jacó, então ele teve 12 filhos. E esses 12 filhos entra na terra prometida, que Deus havia prometido desde Abraão. Então, ao conquistar essa terra, já os descendentes dos filhos de Jacó, não necessariamente todos eles, então os descendentes já estavam ali. Então, os descendentes dos filhos de Jacó tiveram o acesso às terras prometidas, eles entraram nas terras prometidas. E quando eles conquistaram a terra prometida, as terras foram divididas em partes. Ora, se ele tinha 12 filhos, embora tinha mulheres, mas as mulheres, nesse caso aqui, elas não eram contadas, mas os 12 filhos, cada filho recebeu como herança uma parte daquelas terras. Sendo que, se você tinha lá 12 filhos, então as terras foram divididas em 12 partes. Até aí tudo bem, foram divididas em 12 partes. Sendo que 10 filhos, cada um teve uma parte. José, que era o filho preferido de Jacó, ele teve 2 partes. E Levi não teve nenhuma parte nas terras. Né? A herança das tribos de Levi, né, a herança dos filhos de Levi, ou da tribo de Levi, era o sacerdócio. Então, isso era considerado uma herança. Tá? Então, eles não tinham os bens materiais, mas eles tiveram ali o privilégio de exercerem o sacerdócio. Então, eles eram chamados para o serviço sacerdotal. Então, claro, começa lá com Arão, depois de terem conquistado a terra, e os filhos de Arão, eles acabavam sendo ali o chefe de todos os demais sacerdotes, de todas as tribos. Ok? E aí aconteceu aqui, voltando para esse texto do capítulo 10, em algum momento, eles foram fazer lá o culto a Deus, era uma festa e tudo mais. E a gente olha que parece que houve ali uma coisa muito rígida, né? Então, eles acenderam lá, fizeram lá o incenso, então teve fogo, né? Se teve incenso, teve fogo, teve a fumaça, e diz a palavra que era um fogo estranho. E esse fogo estranho foi o suficiente para eles morrerem. Então, eles foram consumidos naquele momento. E, claro, Arão, vendo seus filhos morrerem, deveria ter ficado inconformado, mas lá no versículo 3, a gente vai ver que Moisés fala para Arão, isso é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Então, entendeu ali a mensagem de Deus e por que Deus tinha feito aquilo que fez, permitir que os seus filhos morressem, simplesmente, a princípio, a gente olha assim, simplesmente era um fogo estranho, mas isso para Deus era um significado muito profundo e tinha uma lição muito grande a ensinar a todas as gerações no momento em que nós prestamos culto a Deus. E aí é o que a gente vai estar exatamente tratando, tá? O culto a Deus. Então esse seria praticamente o tema aqui desse nosso estudo de hoje, da nossa conversa de hoje, referente ao capítulo 10. Então o culto a gente sabe que é um ato solene que vai glorificar a Deus, tá certo? Bom, então diante de tudo isso, deixa eu me localizar aqui, mas a gente vai trazer um pouco para o nosso presente, o que a gente pensa de culto, o que é o culto, o que se refere a um culto, o que nos remete a pensar ser um culto. Será que o culto é só ir para a igreja e lá eu vou cantar, e lá eu vou vibrar, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou aprender da Bíblia, enfim. Será que o culto é apenas um momento em que a gente se reúne? Será que um culto é que agrade o coração de Deus? Porque, claro, você tem culto e culto. Você tem o culto que você faz, que você presta, mas você tem aquele que você atinge o coração de Deus, que é o culto esperado por Deus, é o culto desejado por Deus, é o culto que Deus requer de cada um de nós, é o culto que Deus espera do seu povo.
É aquilo que Deus espera da sua igreja nos dias de hoje. E o que nós hoje temos visto, nós vamos ver que nas últimas décadas a forma, os rituais, eles foram sendo modificados. A gente teve um período aí muito grande, em torno dos anos 70, os anos 80, quando os cultos eram recheados e os cultos avivados, onde as pessoas começaram a ter movimento corporal, começou, né, o bater palmas, alguns instrumentos eram inseridos dentro da igreja, alguns até relutavam tanto quanto a isso, mas depois a gente vai ver que os cultos eles começam a dar ali muita ênfase à questão de dons espirituais, é o dom de língua, é o dom da cura, é aquele dom onde as pessoas vê coisas extraordinárias acontecer e tal. Então isso foi mudado. Então chegou uma época, chegou um tempo que o foco dos cultos era o dom de línguas para muitas igrejas. Então eram as igrejas que mais crescia, era aquilo que se explorava mais dentro do culto, eram esses dons espirituais. Depois, então, a gente vai ver que isso cai um pouco, chega um determinado momento aí, para os anos 90, chegando aos anos 2000, então a gente começa a ver aquele culto mais onde dá muita ênfase à questão da prosperidade. Tá? Então você precisa fazer para você ser abençoado, você precisa dar para receber mais do que o que você está dando. Então você, enfim, aquele culto onde só trazia aquelas mensagens motivacionais, mensagens em que você precisa confiar de que você vai ser um vencedor, de que você vai conquistar, de que você vai ter, que você vai possuir. Deus não vai deixar você sem dinheiro, tá? Tipo assim. Então Deus vai fazer as pessoas prosperarem. Isso cai um pouco, e a gente está vivendo um momento em que há uma mistura nos cultos, onde você vai ver um pouco desse culto, onde se fala muito da teologia da prosperidade, e aí também entra um pouco da psicologia positiva. Então vocês têm hoje, o que a gente hoje tem aí são os cultos coaches, quer dizer, os cultos mais que parecem coaches, aquele momento em que você vai sair da igreja, né, turbinado, você vai sair da igreja se sentindo um super-homem, um semideus ou coisa nesse sentido. Então, é aquele culto que vai estar sempre dando aquele combustível imediato para o fogo não se apagar. Então, você precisa sair da igreja se sentindo que você é poderoso, que você pode, que você consegue. Ok, né? Até certo ponto, há coisas que podem, entendo, é necessário, porque o Evangelho em si é a nossa motivação. A nossa maior motivação é a certeza de que nós estamos na glória do Senhor, e ponto. Essa é a nossa maior motivação. Se passarmos disso, a gente vai ter que estar sempre tendo esse combustível. E para estar sempre tendo esse combustível, então, você entende que a igreja, ela se torna aí o posto de gasolina que vai estar te abastecendo constantemente. É claro que a igreja, ela pode contribuir para que a gente tenha crescimento espiritual, para que a gente tenha edificação, mas a gente vai ver que o culto ele tem muito mais do que simplesmente o que a gente tem visto em relação a isso, tá certo? Então, acaba saindo a questão ali, entramos aí nesse momento coach, né, onde muitos cultos acabam se tornando aí esse ato motivacional para as pessoas, fala de Deus, fala da Bíblia, todos eles falam, então isso é tudo muito natural. Mas é claro que a gente ainda, com todo esse cenário, começam a surgir aí algo que parece os shows gospel, tá? Então isso também é uma coisa que está muito em foca, porque é o que chama pessoas, é o que chama jovem. Então a gente entra também aí nessa fase de que, olha, nós vamos fazer aquilo que está dando certo. Então aquilo que está dando certo é aquilo que faz a igreja encher, é aquilo que traz pessoas para a igreja, e mesmo que a gente tenha que fazer investimentos fortes em cima disso. Então as igrejas começam a investir, e claro, os cantores gostam, cobram aí, às vezes, fortunas para poder darem os seus shows nas suas igrejas. Então, quem não tiver o recurso, claro que não vai poder trazer esses cantores gospel para fazer a programação na sua igreja, se você precisar. Então, quer dizer, esse é um cenário que a gente acaba tendo, né? Então, a gente chegou aí nesse momento em que existe culto para todo tipo de pessoa, toda forma, todo jeito, enfim. Mas
nós também nos deparamos com uma situação. Nós não temos aqui como estar julgando aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Não é o nosso papel. E o nosso papel aqui é fazer, na verdade, uma reflexão daquilo que Deus realmente coloca dentro da sua palavra e daquilo que Ele realmente requer de cada um de nós, tá certo? Então, como nós, né, não vamos estar fazendo esse julgamento, mas a gente pode estar fazendo algumas reflexões e ver algo do que Deus espera de cada um de nós, tá certo? Muito bem, então, entendendo aqui, voltando aqui para o capítulo 10 do livro de Levítico, tá? Já entendemos um pouco esse contexto de quem era ali o povo de Israel, da forma como aconteceu em que os filhos de Arão eles foram consumidos, porque havia fogo estranho naquele altar em que eles estavam prestando culto ao Senhor. Então, diante disso, o que podemos tirar aqui como lição, né? Você imagina que o sacerdote vai, entra, oferece o sacrifício, oferece o incenso e de repente um fogo estranho apareceu ali e aquilo acabou matando. Bom, para a gente entender isso, a gente precisa entender que no capítulo 30 de Êxodo, Moisés estabeleceu uma lei em relação aos atos cerimoniais. Então, era a lei cerimonial. Então, lá no versículo 9, por exemplo, ele diz que não ofereçam sobre o altar incenso algum que não sejam sagrados. Olha só, capítulo 30 de Êxodo. Não ofereça no altar incenso algum que não seja sagrado. E lá no versículo 36 do capítulo 30, ele diz, olha, considerem o incenso algo santíssimo. Então a gente vê que na lei de Moisés, o incenso era algo sagrado, era algo santíssimo. Então a gente vê ali a importância que era o incenso, a importância que eles davam ao incenso, e por alguma razão, houve um descumprimento da parte de Nadab e Abiú, quando eles foram oferecer o incenso ali no culto ao Senhor. Então, o uso dessa expressão santíssimo, o uso da expressão santíssimo, ela deve servir para inspirar temor e reverência na ministração do culto. Tá? Então, a mensagem que nós temos por conta disso é essa. Então, a palavra santíssimo que se apresenta na hora, porque havia até um espaço reservado, um cômodo reservado para o incenso. Então, o incenso era considerado algo santíssimo. Então, aquilo que fosse feito ali deveria ser levado em consideração, inspirar nas pessoas, que assim aqueles que estavam fazendo, inspirar o temor e a reverência na hora de ministrar o culto. Ou seja, Deus não quer um culto que seja feito de qualquer forma. Deus não quer um culto que seja feito à reveria. O não fazer de qualquer forma também não inclui o seguinte, olha, nós então temos que ter uma roupa específica, né? Então o pastor tem que pregar com roupa tal, o pastor tem que... Não é esse sentido, porque a Bíblia também não fala, né, no Novo Testamento, falava lá no Antigo Testamento as vestes dos sacerdotes, mas no Novo Testamento você não tem uma veste específica, quer dizer, esse ritual ele acaba, então você não tem mais uma veste específica para ministrar o culto, mas o que nós temos que ter na realidade é o caráter, o que nós temos que ter na realidade é a nossa vida consagrada diante do Senhor, o que nos qualifica para fazermos e oferecermos o culto a Deus, tá ok? Então, alguma coisa saiu errado ali com os filhos de Arão, com Nadab e Abiú. O que foi, a Bíblia ela omite, talvez ele tenha pego lá um incenso que não estava de acordo com as instruções de Moisés, ou a oferta de alguma forma tenha sido feita de forma errada, enfim, então algo fugiu à vontade de Deus, algo fugiu ao padrão de Deus, e isso foi fulminante, na verdade, isso foi fundamental para que eles pudessem ali morrerem por conta disso. Então, esse fogo estranho que aparece, na realidade,
mostra que aquela oferta ela foi corrompida, ela foi maculada pela desobediência, pela imprudência, irreverência ou desonra. Então algo nesse aspecto aconteceu. Ou houve ali, na verdade, uma oferta corrompida, tá? Os propósitos dessa oferta, a forma como o ofertante foi oferecer, algo foi maculado, então algo ali foi manchado pela desobediência, então alguma coisa aconteceu que fez com que houvesse ali a desobediência, a imprudência, enfim. Então, Deus requer realmente pessoas consagradas, Deus requer realmente pessoas que tenham um propósito de santidade e que esteja diante do altar de Deus e ofereça intencionalmente algo que agrade o coração de Deus acima de tudo. Então, vamos continuar aqui. Bom, é bom lembrar, mais uma vez, que com a vinda de Cristo, esses rituais, eles foram extintos, tá ok? Mas o significado não. Então, não se tem mais o ritual, o que se tem é o significado. Isso é muito importante a gente aprender. Bom, o pastor Augusto Nicodemos, no livro Culto Segundo Deus, e esse culto está disponível até na internet, e você vai observar que ele fala a respeito da mensagem que ele pregou sobre Malaquias. E eu quero me apropriar desses pontos que o reverendo Augusto Nicodemos ele coloca, ele pontua, o que é essencial, o que é primordial, o que é extremamente importante que houvesse no culto, porque foi exatamente aquilo que Deus cobrou lá do povo de Israel, na época em que Malaquias estava como profeta ali daquele povo. Então, ele diz o seguinte, olha, Deus usou o profeta Malaquias para exortar ao povo de Israel por ter desvirtuado o culto a Deus. Tá? Então, Deus exorta, mais tarde, o profeta Malaquias, por ter desvirtuado o culto a Deus. Então, houve ali um propósito diferente daquilo que Deus havia estabelecido para o povo de Israel. Bom, então ele coloca o seguinte, primeiro, o que foi desvirtuado? Por que eu estou dizendo isso? Porque na época de Malaquias, o povo volta para Jerusalém e havia toda uma expectativa de que eles teriam uma vida de grande prosperidade. E muito pelo contrário. Eles reconstruíram o templo e o templo foi menor do que o que tinha antes. A vida financeira deles era extremamente precária. Então o povo vivia numa miséria muito grande no aspecto financeiro. Como eu falei, o templo que seria ali uma expressão de força daquele povo era um templo menor do que havia antes. Então a expectativa é de que seria maior. E o povo começa a reclamar. Por quê? Por que isso? Por que aquilo? E Deus então vai trazendo as suas respostas, as suas explicações. Então, basicamente, havia três coisas ali que foi falhado. Então, entre elas, a primeira é em relação que a centralidade do culto ela deve ser a Deus, não outro. Então, o culto precisa estar centrado em Deus. E, claro, ele precisa ser cristocêntrico. Então, todo o culto precisa direcionar a pessoa de Cristo. Isso nós vamos falar um pouco depois. A segunda é a relação do culto com a nossa vida diária. Então, olha só, isso tem a ver com o que a gente falou lá em Levítico? Tem. Então, se a gente retornar, olha, houve uma desobediência por algo sair errado em relação a Deus, ok. A vida diária daqueles sacerdotes poderia estar em desacordo com a vontade de Deus, e agora eles chegam lá no altar, acendem o incenso como se estivesse tudo certo, não é bem assim. Então a gente vai ver que Deus, ele repreende isso. E o terceiro é a necessidade de adorarmos a Deus de acordo com o que ele nos revelou e não de acordo com a nossa criatividade. Então, essas falas foram do reverendo Augusto Nicodemos, quando ele resume ali as queixas de Deus em relação aos cultos que estavam sendo prestados a Deus pelo povo de Israel na época do profeta Malaquias. Então, nós vamos retornar um pouco isso, porque Mark Dever, ele escreveu o que é uma igreja saudável.
E ali ele fala que numa igreja saudável você tem que ter o quê? Uma pregação expositiva, que seria a ideia de você ter uma mensagem extremamente bíblica e que você ensine o povo essa mensagem extremamente bíblica e que as pessoas vivam essa mensagem. Então, a importância e o propósito da mensagem é as pessoas viverem. Então, o culto, ele nos ensina, é claro que a gente adora a Deus, mas a gente aprende a como se deve viver. Tá? Então, Mark Dever ele fala sobre isso. Ele fala da pregação expositiva. A teologia bíblica, então ele fala de uma teologia puramente bíblica. Tá? Então, claro que a gente pode usar versículos, mas versículo pode dizer várias coisas, mas ele requer o quê? Um aprofundamento, tá, nessa teologia bíblica e o entendimento bíblico das boas novas de salvação, que é aí o que a gente hoje tem pregado e procurado viver intensamente, tá certo? Bom, então, voltando aqui o que Augusto Nicodemos fala em relação a um culto centrado em Deus, isso parece uma coisa óbvia, tá? Parece uma coisa óbvia, mas às vezes não é tão óbvio assim quando a gente observa o comportamento das pessoas. O que é o culto bom? Quando umas pessoas às vezes saem da igreja e dizem, nossa, aquele culto foi uma bênção. Por que foi uma bênção? Qual foi, o que fez você entender que aquilo era uma bênção? Talvez você possa dizer o seguinte, mas o grupo estava cantando que era uma maravilha. Beleza, ótimo, foi uma bênção, eu me emocionei, etc e tal. Mas a mensagem foi muito legal, a mensagem foi isso, foi aquilo. Bom, aí entra numa questão. Será que a mensagem, você ouviu a mensagem, você achou verdade naquela mensagem, mas até que ponto aquela mensagem faz você viver aquilo que você aprendeu? Então, é algo nesse sentido. Então, a mensagem bíblica, ela precisa ter o culto que é centrado na pessoa de Deus. Deus ele vai ser exaltado sobre todas as coisas, e o ensinamento de Deus para o ser humano, onde ele aponta que o homem é um pecador, e que se nós não vencermos os nossos pecados, nós não seremos vencedores, ou coisa nesse sentido, que precisamos nos arrepender, precisamos reconhecer o poder e a grandeza de Deus. Então, isso faz parte, né, do culto ao qual nós prestamos a Deus. Então, o culto ele precisa ser centrado na pessoa de Deus. Quem tem que sair satisfeito do culto não somos nós. Às vezes a gente sai até meio dolorido de tanta pancada que a gente leva. Às vezes acontece. Você reconhecer que você é um pecador e que você está ali numa prática de pecado que você não quer abandonar, que você não quer largar, e aquilo te traz um certo estado de conforto, uma zona de conforto, e você não quer largar aquilo, então é dolorido. Você tem que reconhecer que você está errado e você mudar a sua vida por conta disso. Então, o culto que é centrado na pessoa de Deus, ele visa agradar a Deus e não agradar ao homem. Então, hoje, qual é o foco da programação? É o quê? É agradar as pessoas que chegam. Claro, a gente precisa criar situações em que as pessoas venham até a igreja, e claro que a gente tem algumas estratégias, você precisa fazer algo que faça com que as pessoas ouçam o convite, elas aceitem o convite, mas o que é fundamental de tudo isso é fazer com que as pessoas fiquem na igreja, não por causa das suas programações necessariamente, mas pelo conteúdo da sua palavra, pelo conteúdo daquilo que se aprende dentro da igreja. E quando a gente fala daquilo que se aprende, não são versículos isolados, não são textos isolados, porque, claro, eles podem trazer para a gente mensagem maravilhosa, aquela mensagem motivacional e tudo mais, mas o que a gente precisa é se enraizar, ter raiz no evangelho da graça de Deus, porque senão a gente vai ficar numa dependência da igreja e não dependente de Deus. Tá? Então, a dependência ela precisa estar em torno de Deus e não necessariamente da igreja. E claro que a gente precisa realmente tomar cuidado, porque nem toda igreja que a gente vai dizer que é uma bênção, ela agrada o coração de Deus. Né? Então você vai ver ali as reclamações de Deus quando ele escreve as igrejas lá da Ásia, no livro de Apocalipse. Então você vai ver que tem as igrejas que achavam que era rica, ele dizia, você é pobre, a igreja... Enfim, então Deus é quem vai fazer
é ele quem vai dizer se a igreja ela é boa ou se ela não é boa, e a gente precisa ter essa preocupação. Então, o foco central é Deus e não as pessoas. Embora Deus queira atingir, Deus queira falar ao coração das pessoas, mas Ele fala através do seu Espírito Santo. Então, não é essa a nossa preocupação. A nossa preocupação é trazer uma mensagem bíblica, uma mensagem em que as pessoas reconheçam Deus, que as pessoas conheçam melhor de Deus, que as pessoas possam ter um pouco mais do conhecimento do caráter de Deus e daquilo que Deus quer das nossas vidas, tá? E muitas das vezes Deus nos exorta e a gente sai até dolorido, e o que a gente quer ir para a igreja e às vezes vive uma expectativa o seguinte: eu quero ir para a igreja porque eu estou tão abalado, porque aconteceu algo ruim na minha vida, e lá houve uma palavra, uma revelação de imediata, nossa, eu saí turbinado, mas às vezes aquilo que eu estou vivendo porque é uma consequência de um pecado meu, uma consequência de uma desobediência minha, a consequência de algo que eu fiz e que, claro, deu errado. Aí a gente agora vai pedir milagres, né? Então o homem quer viver em torno dos milagres e acabam apoiando mais os milagres do que o autor dos milagres, tá ok? Então, a centralidade do culto, ela precisa ser Deus, e isso requer obediência, isso requer reverência, conforme a palavra fala lá com Moisés, né? Então, o que diz lá Moisés? E falou Moisés a Arão: isso é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Então, a santidade de Deus, ela é revelada através das pessoas, e a nossa santidade é o que glorifica a Deus. O que glorifica a Deus não é a música alta. O que glorifica a Deus, tá, não é necessariamente uma mensagem poderosa. O que glorifica a Deus é a minha santidade. Então a gente precisa ter essa consciência, porque é aquilo que Deus espera de cada um de nós. Então por isso que você não precisa ter um local específico para adorar a Deus, né? O local que você chegar com o teu coração voltado para o Senhor, Deus vai receber a sua adoração. O segundo ponto que a gente tem aqui é a relação do culto com a nossa vida. A segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 3, a orientação de Paulo é o seguinte: olha, mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo. Então, está em Cristo, veja que retorna de novo a centralidade na pessoa de Cristo. Olha, eu te ensinei, mas eu te ensinei aquilo que Cristo me ensinou. Então, a pessoa central não sou eu, a pessoa central é Cristo, é o Evangelho da Graça que está em Cristo. E essa sã palavra, ou a sã doutrina, é algo com exatidão. Tá? Algo saudável, algo que seja realmente correto, coerente. Então, a palavra tem que ser coerente. Aquilo que eu aprendo, ela só vai surtir efeito quando eu colocar isso em prática. Então, como eu falei, a gente não sabe se o fogo estranho que chegou no altar ali do Senhor, na hora de acender o incenso, se esse fogo estranho foi por conta dos filhos de Arão terem se corrompido com o pecado, né? Então agora eles chegaram lá, como se nada tivesse acontecido com a vida deles: vamos oferecer aqui no altar do Senhor, vamos acender o incenso, e está tudo certo. Não estava tudo certo, estava tudo errado. Então, o culto, a relação do culto com a nossa vida diária, isso precisa acontecer. Tá? Então, o que eu aprendo na igreja, o que eu aprendo durante o culto, aquilo que eu ouço da palavra de Deus, se eu não colocar em prática, não tem menor sentido. E quando eu falo colocar em prática, aí a gente tem várias coisas. O que a gente aprende? A gente aprende que precisa orar todos os dias. Aí vem a pergunta: você ora todos os dias? A gente aprende que precisa meditar na sua palavra frequentemente. Você tem feito isso? A gente aprende que precisa ser transformado por aquilo que a gente aprendeu na sua palavra. E aí a gente vai entrar na questão mesmo da ética e da questão moral.
Como é que você está vivendo? Qual é a sua relação com seus colegas de trabalho? Qual é a sua relação com seus familiares? Como tem sido a sua relação com a sua família, com seus parentes? Então, olha só, não tem aquela coisa de que eu vou para a igreja e aqui eu sou santo, mas quando eu saio da igreja, eu sou o quê? Eu preciso continuar sendo santo. Então esse é o propósito de Deus. Por quê? Porque senão eu vou chegar diante do altar do Senhor, eu vou chorar, eu vou me alegrar, mas eu sonego impostos, mas eu brigo com todo mundo, mas eu sou uma pessoa que mente, eu sou uma pessoa fofoqueira, eu sou uma pessoa maldosa, eu sou uma pessoa que está sempre murmurando, ou seja, então não é algo que, sabe, não tem que ter uma relação, tem que haver uma conexão com o que eu faço lá fora e com o que eu aprendo aqui dentro. Então, o culto serve para aprender. Então, o pastor Ricardo Agreste, normalmente ele cita essa questão, né? A igreja, ela funciona de segunda a sábado. Aqui dentro a gente vem para adorar no domingo, mas de segunda a sábado é quando a igreja funciona, ou seja, é aquilo que de fato eu faço quando eu estou lá fora. E aquilo que eu faço quando eu estou lá fora tem a ver com a minha vida devocional em relação a Deus e tem a ver com a maneira como eu lido com o próximo, tá certo? Então, o meu comportamento em relação ao próximo. Então, o que a palavra de Deus nos ensina é essa. Quando eu chego à igreja, quando eu chego à casa do Senhor, de que forma eu chego? Tá? De que maneira eu chego? Aí é só chegar aqui, acender aí, né, toda aquela nossa emoção de que está tudo uma bênção, está tudo isso, tudo aquilo, enfim, mas o meu caráter, ele não foi mudado. Eu continuo fazendo erro, continuo cometendo pecado, eu continuo fazendo coisas que às vezes são pequenas, a gente acha que não tem importância nenhuma, mas são erros, são pecados, e isso precisa realmente ser consertado, tá certo? Caso ao contrário, eu vou oferecer fogo estranho ao Senhor, tá? E a terceira coisa é a necessidade de adorarmos a Deus de acordo com o que Ele nos revelou e não de acordo com a nossa criatividade, que aliás, criatividade não falta no povo brasileiro, principalmente, né? A gente tem criatividade e quando não tem criatividade copia muito dos americanos, o que é muito comum a gente ver isso acontecer. Então, a gente precisa, claro, ter criatividade, precisa, não resta a menor dúvida disso, porém, a gente precisa cuidar para que a nossa criatividade não fuja aos padrões de Deus, para que a nossa criatividade não seja apenas trazer a igreja para os ativismos, tá? Para as programações. Às vezes a gente se preocupa tanto com programações e vamos fazer uma coisa diferente nesse culto, vamos fazer uma coisa diferente em tal programação, vamos fazer uma coisa diferente em tal peça, queremos fazer coisa diferente em termos de programação, mas nós também temos que usar a nossa criatividade para ser bênção na vida de outras pessoas, para alcançar o coração de outras pessoas, para ser generoso com outras pessoas. Então, precisamos usar a nossa criatividade para que a gente consiga atender os dois mandamentos, amar a Deus e amar o próximo. Esses são os mandamentos, não tem outros, não tem um terceiro mandamento. Então, a criatividade, ela é importante, nos dias de hoje é necessário, mas desde que isso não venha cair ali dentro de um pragmatismo, ou seja, porque lá está fazendo, está dando certo, então eu vou aplicar aqui. O que o outro está fazendo está dando certo, ou então aquilo que eu comecei a fazer está dando certo, eu vou aplicar. E às vezes aquilo que está dando certo, ele não está enquadrado dentro dos princípios éticos, morais, não está sendo enquadrado dentro dos princípios de Deus. Então, o culto, ele é do Senhor, o culto é de Deus. Então, a gente precisa voltar para Ele, a gente precisa prestar a Ele esse culto, mas é claro, se você faz para Ele, você precisa agradar, acima de tudo, o coração dele, tá certo? Então, esse seria aí praticamente os propósitos. Agora, é claro que as igrejas, principalmente dentro das nossas igrejas, a gente vai ver que o ritual, ele precisa conter essas coisas. O ritual precisa contemplar
pelo menos essas 3 características que a gente viu aqui, tá? O ritual do culto precisa contemplar a Deus sobre todas as coisas, o culto é feito para Ele, quem tem que sair daqui satisfeito é Ele, e às vezes não somos nós, quem tem que estar saindo daqui vibrando é Ele, não nós, então a gente se preocupa muito com as pessoas, em agradar as pessoas, em como você chega, pessoas que procuram aquele culto que te dá ânimo, que te dá, enfim, alegria, que te dá festa, mas a gente tem que ter um certo cuidado em relação a isso. A gente precisa procurar aquele culto que realmente a gente vá se inteirar naquilo que Deus espera dentro de um princípio teológico, tá certo? Devemos então observar a nossa vida diária, o que eu faço lá fora e como eu chego aqui dentro. Então, não podemos esquecer disso. Então, são 3 ingredientes, tá ok? O culto voltado para Deus, a importância da minha vida lá fora e como eu chego aqui dentro. Agora, existe, claro, aquelas pessoas que chegam na igreja com uma vida totalmente quebrada, uma vida totalmente fora dos padrões de Deus. Ok, você vem, mas a mensagem do Senhor, essa mensagem bíblica, uma mensagem voltada para o Senhor, faz o que? A conversão, a pessoa muda de vida. Então, Deus transforma essas pessoas. Então, esse é o propósito de Deus. Você até pode chegar com uma vida cheia de pecado, uma vida, enfim, né, com as suas costas pesadas com o peso do pecado, mas o Senhor transforma e a gente precisa permitir com que Deus faça isso. E você que tem o entendimento do Evangelho da Graça, que é convertido, então quando chega aqui, você não vai se justificar, mas eu só estou errado mesmo, porque, enfim, não, você vem para cá para prestar culto a Deus, mas é importante você saber que a tua vida precisa ter paz e a sua vida precisa ser uma vida íntegra, o que é importante. E depois, é claro, tá, prestar esse culto com aquilo que Deus nos revelou, o que nós vamos fazer para Ele. Quando eu falo aquilo que Deus nos revelou, eu não estou falando dessas profecias de que Deus me revelou que eu tenho que colocar, sei lá, a cruz do lado de lá, Deus está me revelando que eu tenho que colocar. Não, essas revelações não. Eu estou falando naquilo que já foi revelado dentro da sua palavra. É aquilo que Deus espera de cada um de nós, é aquilo que Deus espera da sua igreja, é aquilo que Deus espera dos seus sacerdotes, é aquilo que Deus espera do culto que nós prestamos a Ele. Então, pelo menos essas 3 coisas, essas 3 características precisam estar intrinsecamente, precisam estar fazendo parte do culto que nós prestamos ao nosso grandioso Deus, tá certo? E assim, claro, a gente vai vendo que há uma exigência de Deus, embora hoje as pessoas não vão morrer como morreu lá Nadab e Abiú, mas a gente vê aqui uma repreensão de Deus, tá? Nesse campo de que tem que haver seriedade, tem que haver dignidade, tá? Tem que haver santidade quando nós ali oferecemos o nosso culto ao nosso Deus. Amém? Que Deus então assim nos abençoe e semana que vem continuaremos. Mas lembrar também aos queridos irmãos, e fica aqui o nosso convite para hoje, às 19 horas, nós teremos mais uma live, o culto, às 19 horas, com a novidade, tá, de que estaremos transmitindo pelo Facebook, conta Zinaldo Coutinho, também pela Facebook Igreja IPB Jordão e o YouTube IPB Jordão, tá certo? Hoje, às 10h30, vai haver no YouTube, na conta Tia Dodó, o videozinho lá para as crianças. E assim a gente vai estar dando continuidade à escola dominical agora com as crianças. Devo também avisar os amados irmãos que a igreja ela permanecerá aberta nesse período da manhã para os irmãos que quiserem trazer os seus dízimos e as suas ofertas. Então, a igreja permanecerá aberta aqui no período da manhã. Caso você não consiga se deslocar, queira fazer através de uma transferência bancária ou depósito bancário, então entre em contato com a gente, porque aí sim a gente vai estar dando toda a orientação junto ao tesoureiro da nossa igreja, tá certo? Então, que Deus abençoe a todos os amados irmãos. Nós vamos estar orando e pedindo a Deus que, mais uma vez, nos abençoe e nos dê muita paz, tá ok? Grandioso Deus, é com muita alegria que nós podemos desfrutar do privilégio que o Senhor nos concede e nos dá como herança ao sacerdócio
e nós nos sentimos honrados, ó Deus, por ter sido escolhido pelo Senhor, ter sido chamado pelo Senhor para exercer esse tão precioso ministério. Deus, nós pedimos que abençoe a tua igreja, que o Senhor fale ao coração do teu povo e que nós possamos realmente ser uma igreja que venha a ser reconhecida pelos valores, pelos princípios que nós aprendemos dentro da palavra de Deus, Deus. Não somente aquilo que nós ouvimos, mas por aquilo que nós fazemos, da forma como nós vivemos, ó Deus. O quanto é importante isso para trazermos à tua casa um culto que realmente agrade o teu coração. Deus, abençoe a cada família que nos assiste nessa manhã. Que a tua palavra, Deus, possa chegar a esses corações de forma onde eles tenham a compreensão daquilo que o Senhor requer de todos nós, ó Deus. Abençoe e saber a importância que é o culto para as nossas vidas e a forma como nós nos dirigimos, da forma como nós nos apresentamos para cultuar ao Senhor, de onde nós estivermos, ó Deus. Não importa se é no templo, se é na nossa casa, não importa se esse momento estejamos em outros lugares, que não é aquele lugar convencional, mas o fato de não ser um lugar convencional não quer dizer que ele não seja aceito por Deus, não seja aceito por ti, Senhor. Deus abençoe a cada um e que esse compromisso de cultuar ao Senhor possa estar em nossos corações, Deus. Continue a falar a todos nós. O teu Espírito tem sido maravilhoso, porque o teu Espírito tem falado as nossas vidas. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, olha, muitas pessoas aí têm nos assistido, estão participando aqui conosco desse culto. Tivemos aí um grupo bem legal, bastante gente aprendendo com a gente aqui na palavra do Senhor. Esperamos sinceramente que Deus tenha edificado a sua vida, venha trazer um pouco mais desse conhecimento, da importância que é o culto, de como nós devemos estar diante do Senhor na hora de estar cultuando a Ele, o que é importante, entender o que nós buscamos de Deus. Será que nós buscamos milagres? Será que nós buscamos apenas bênçãos? Ou nós estamos buscando Deus acima de todas as coisas? Tá ok? Então, a nossa vida é muito importante, como nós nos apresentamos a Deus para cultuar o seu nome, tá certo? Os erros podem até ter, mas eles então são transformados, porque Deus transforma as nossas vidas. Então essa é a maior transformação, nos tornarmos santos. Santo não é ser uma pessoa perfeita, não é, tá? Embora que Deus quer que a gente procure a perfeição, tá certo? Mas nós temos essa dificuldade porque nós somos passíveis dos nossos erros. Mas Deus então cria aí a sua misericórdia, a sua graça se manifesta e ela tem nos alcançado a cada manhã, a cada dia, e por isso nós estamos aqui na presença do Senhor. Que os amados tenham aí um excelente domingo na presença de Deus e até às 19 horas. Que os irmãos fiquem na paz. Que Deus assim abençoe a todos. Amém.